Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco a propósito da questão da guerra da Ucrânia, permitindo-me que introduza esta questão, embaixador. De repente, no início desta semana, ficou a saber-se que houve um encontro entre o presidente, o secretário do presidente da CIA e o seu homólogo da secreta russa, tendo, evidentemente, supõe-se por conversa, a Ucrânia. Na sua qualidade de embaixador, com certeza que uma reunião deste género não o surpreende, mas como é que a explica e o que é que lhe parece que uma reunião destas, que aconteceu na Turquia, o que também é, creio, um dado importante, pode revelar daqui para a frente? Revela, em primeiro lugar, que não estão fechadas as portas entre os Estados Unidos e a Rússia. E isso é bom sinal. É bom Claro. sinal, particularmente quando estão em causa questões essenciais, nomeadamente as questões nucleares. Eu volto a lembrar o que sempre digo: quando Biden tomou posse, a primeira visita que fez foi a Geneve, onde se encontrou com Vladimir Putin, e em que a questão nuclear esteve em cima da mesa. E só depois é Claro. que se encontrou com os seus aliados, quer no âmbito da Cimeira da NATO, quer no âmbito com a União Europeia. E, portanto, os americanos pressentem que fazem parte de um pequeno clube, e em particular em que os dois principais sócios do clube são eles e os russos, que é o clube nuclear. E o clube nuclear é aquele que tem ogivas nucleares, digamos, ambos os países somados representarão 90% das ogivas nucleares no mundo. Os outros três Claro. países são irrelevantes neste quadro. E, portanto, os Estados Unidos percebem que têm que ter esta conversa. Esta conversa tinha-se vindo a manter durante a Guerra Fria, durante as décadas de Guerra Fria, em que os dois países não só entraram às vezes em conflitos por via de terceiros, Vietnã, Angola, o regime no Chile, todas as questões na Guatemala, etc. Os Estados Unidos andaram ao longo de anos, de décadas, com a Rússia em guerras que outros faziam por eles, mas pouparam-se a trazer para jogo, a não ser no caso específico do De Cuba. caso cubano, as questões nucleares. E, portanto, Claro. este diálogo nuclear é fundamental. E é fundamental, inclusivamente, porque estavam a desaparecer alguns mecanismos de controlo e de geração de confiança bilateral, e é importantíssimo renová-los, independentemente da Ucrânia. A Ucrânia está fora disto nessa matéria. E, portanto, se calhar alguns recados precisavam de ser passados dos americanos para os russos, e nada melhor que os serviços secretos, que nesta matéria são, eu não diria neutrais, porque não o são, mas conhecem a linguagem uns dos outros, como aliás os Certo. diplomatas normalmente também conhecem a linguagem do outro lado. Portanto, Exato. é muito bom que isso se tenha passado, é muito bom que se abram portas nesta matéria. E tudo indica que o grande objetivo disto é a questão nuclear. Eu digo, tudo indica, mas eu não excluo em absoluto que por detrás deste tipo de negociações, conversas entre os dois lados, possa haver algo mais do que a questão nuclear. E possa haver, em particular, esclarecer que limites é que cada um veria para o fim da guerra da Ucrânia, por exemplo. Os americanos continuam a dizer que quem define o fim da guerra da Ucrânia é a Ucrânia. Isto é, Certo. quando a Ucrânia estiver satisfeita. Esta é a linguagem normal. A Ucrânia é um país que foi invadido e é um país que está a resistir com o apoio ocidental a essa mesma invasão. A grande questão está em saber é que nem sempre os países que têm razão conseguem levar a razão até ao fim. E se calhar, para, para não serem destruídos ou para não pagarem um preço ainda maior, preferem fazer algumas concessões. A Ucrânia não deu até agora sinais de estar disponível para fazer essas concessões, mas nós sabemos que há sinais, e há mais do que isso, há sinais muito recentes, por parte que apareceram no New York Times e no Washington Post, de que setores militares americanos responsáveis estão a pressionar a classe política americana, nomeadamente Joe Biden e a diplomacia americana, no sentido de ter uma conversa com Kiev, ter uma conversa com Zelensky, ter uma conversa com os ucranianos, para algum modelo de compromisso. Veremos. E veremos, em particular, em função do que se tem passado nos últimos tempos. Nós não comentámos aqui de forma detalhada aquilo que foi a ação
com êxito, feita pela Ucrânia em Kherson, que reverteu aquilo que foi uma das primeiras ações que os russos tinham tido quando invadiram a Ucrânia, que foi tomar Kherson. Todos nós sabíamos que tinha uma importância vital para a questão do fornecimento de água à Crimeia. Mas aquilo que tem sido o avanço em Kherson, e mais do que isso, aquilo que tem sido o recuo russo em Kherson e a passagem para o outro lado do rio de Dnieper, significa uma derrota por parte da Rússia e um fracasso por parte da Rússia. E mais do que isso, no plano político, uma humilhação por parte da Rússia. Não vale a pena Claro. a Rússia enganou-se claramente nesta operação na Ucrânia. Enganou-se pensando que a Ucrânia caía de joelhos 48 horas depois de lá chegar, enganou-se depois de pensar que conseguia cercar Kiev e pressionar Kiev e Kharkiv, enganou-se pensando que eram favas contadas na zona do Donbass e enganou-se pensando que pelo sul conseguia avançar até tomar Odessa e se calhar ir até à Transnistria. A Rússia enganou-se. Enganou-se, mediu-se mal, mediu mal a capacidade da Ucrânia e mediu mal, em particular, a capacidade de apoio à Ucrânia de natureza militar dada pelo Ocidente. Claro. Agora, a Rússia pressente também que está a ser um incómodo para o Ocidente a situação económica decorrente da guerra da Ucrânia. E que pressente que o Ocidente, em primeiro lugar, com estes problemas de gás que a Rússia utilizou como forma de chantagem, agora com a destruição que a Rússia está a fazer de forma chocante daquilo que são as infraestruturas de natureza energética da Ucrânia, criando situações dramáticas para a vida da população ucraniana, sente que há aqui, digamos, um mal-estar profundíssimo em relação à Ucrânia, que vai levar à Rússia, que vai levar muito provavelmente a um nono pacote de sanções daqui a tempos, mas a Rússia está a tentar pescar nas divisões dentro da União Europeia e, em particular, a Rússia quer falar com quem manda no jogo. E quem manda no Claro. jogo? Washington. Essa é que é, digamos, a chave da questão. Parece-lhe que no final acabaremos por eventualmente assistir a uma paz onde a questão é o leste da Ucrânia, mas não a Crimeia. Isto é, parece-lhe que os Estados Unidos, o Ocidente, seriam capazes de convencerem-se que realmente a Crimeia é russa, e como acontece desde 2014, e portanto aí já não há nada a fazer. Não apenas aqui, eu acho que qualquer solução, mas isto vale o que eu vou dizer, e provavelmente algumas pessoas vão ficar irritadas com o que eu vou dizer, mas eu assumo isto calmamente. A Ucrânia tem todo o direito às fronteiras de 1991. E as fronteiras de 1991 implicavam toda a sua zona geográfica, inclusivamente o Donbass e a Crimeia. Mas a Ucrânia também tinha tido obrigação, desde 1991, de criar condições para a vida em paz e segurança das populações russas que lá estavam. E esse foi um dos argumentos, entre outros, que levou à agressão russa e à invasão russa. Certo. O compromisso aqui terá que ser algo que, por um lado, preserve algumas populações, as populações russas que estão ali naquelas áreas, o continuarem a viver, em particular na zona de Donbass. Porque nós já vimos que na zona de Kherson as coisas os russos que ali estavam, alguns milhares deles já tiveram que fugir. E não acredito que haja condições para a Rússia prescindir, mesmo que acossada, da presença na Crimeia. Agora, que isto significa uma amputação ilegal perante o direito internacional daquilo que é a soberania da Ucrânia, é verdade. A grande questão está em saber se, perante o primado do direito, de repente o primado do realismo não obrigará a fazer uma solução de compromisso. Eu não sei em que medida é que os ocidentais estão disponíveis para continuar a apoiar a Ucrânia a ir até ao fim do seu desiderato, que é tomar todo o território. Se calhar, digamos, do seu ponto de vista moral, estaria aqui um objeto claro, só que isso é capaz de ter um preço, nomeadamente em matéria económica, em matéria dos impactos sobre a recessão europeia, etc., que poderá obrigar, por realismo político, talvez por cinismo, vamos ser claros, talvez por cinismo, a que os países europeus haja um momento em que passem a mensagem à Ucrânia no sentido de dizer vocês têm que fazer um compromisso e esse compromisso passa por alguma cedência territorial. Não sei. A sensação que eu tenho é que a Rússia não sairá de todo o território da Ucrânia que estava em 1991. Que não abandonará esse território, abandonará parte desse território, nomeadamente o Donbass e nomeadamente a Crimeia. Certo.
Cá estaremos para ver o que é que se passará lá mais para o final do inverno, com certeza. Obrigado, embaixador. Permitam-me que diga que na próxima semana não haverá a arte da guerra. O embaixador Seixas da Costa terá que sair do país mais uma vez. Quem tiver muitas saudades pode sempre ver os podcasts e os vídeos que estão nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até então, daqui a 15 dias. Obrigado.